Olá, tudo bem? O nosso entrevistado de hoje é o empresário Lincoln Gonçalves Fernandes. Ele é presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da Federação das Indústrias. Vamos passar a limpo com ele primeiro a economia mundial e o reflexo aqui no Brasil. Seu Lincoln, obrigado pela sua presença aqui no programa. Como é que o senhor está vendo hoje o cenário internacional comparativo a 2008, agora 2010, a crise na Europa e as questões também da economia americana e chinesa? Nós temos que retrato hoje? Bom, na verdade nós temos hoje um cenário positivo a nível da América do Sul. Há uma recuperação mais substanciosa dos países emergentes. No que diz respeito China e Índia, ainda contribui muito para avançar a economia mundial. Mas no que diz respeito à ação da Europa e do restante do continente asiático, nós temos muitos problemas ainda, reflexo da crise passada, razão pela qual a economia mundial anda meio patinando, andando um pouco de lado economicamente, excetuando, como já disse, esses países que eu citei agora há pouco. Nós tivemos outro dia aí uma luz importante no horizonte, que foi o crescimento na Europa. Quer dizer, a Espanha também mostrou isso, e depois isso vem se refletindo, menos em alguns países, principalmente a Grécia. Aquilo foi só um voo da galinha, como a gente fala na economia, ou isso pode se solidificar a partir das medidas tomadas pelo Banco Central Europeu? Porque lá não tem aquela questão daqui, que você pode mexer no câmbio aqui, aumentar ali e ajustar. Lá é um Banco Central para todo mundo, quer dizer, uma Europa toda. Qual a sua avaliação, o sentimento que o empresariado mineiro ficou em relação à questão da Europa como nosso parceiro também comercial? A questão da Europa não está bem resolvida. Em que pese que se fala que com este solavanco que tivemos alguns meses atrás, um susto que veio da Grécia, afetou um pouquinho as questões na Espanha, deu sinal também na Irlanda, mas o fato é que a Europa está por resolver ainda uma série de questões de pós-crise. Por mais que o Banco Central tenha a sua capacidade de ação e de imposição, na verdade nós temos ainda equações por resolver. Existem questões não resolvidas na Europa. O risco de haver ainda uma queda, um segundo susto cíclico dessa crise existe. Não está debelada essa crise concentrada na Europa, este problema. A Ásia não tem, na sua locomotiva principal, o Japão, uma arrancada no nível que se esperava, portanto, a Ásia anda a níveis lentos, mas firmes de recuperação, e o que puxa no continente asiático é a China. A China apresenta já números que tendem a reduzir um pouco o seu ritmo de crescimento, mas em tratando de China, qualquer redução ainda estamos falando de um número muito substancial, muito forte, e que sim, carrega uma série de recuperações em outras partes do mundo, notadamente aqui na América do Sul. Falando da América do Sul, falando no Brasil, a maior economia aqui no nosso continente, como é que o senhor avalia a parceria, não é? Quando tem um espirro lá na Europa, a gente pega a pneumonia aqui, este é o cenário que se esboça. Sim ou não, para a gente entender qual a importância, porque quem acompanha o programa deve estar pensando o seguinte: eles estão falando de macroeconomia, e o que tem a ver com a Europa, o que afeta aqui? Hoje é tudo globalizado. É a teoria da batida de asas da borboleta, que provoca um terremoto lá do outro lado do mundo. Como é que é hoje o cenário, do ponto de vista da FIENG, da sua observação também, como homem que bota a mão na massa, quer dizer, trabalha como empresário, em relação, primeiro, à parceria comercial com os Estados Unidos, a Europa, depois a Ásia? O que nós temos? Bom, com relação à Europa, nós temos uma ação que neste ano está ainda contaminada pela crise do ano passado, ou seja, nós não recuperamos a pujança da operação que nós tínhamos com a Europa anterior à crise, ainda estamos com déficit de operações de parte a parte. Com relação à Ásia, notadamente a China, nós temos uma necessidade de que a China permaneça num ritmo de crescimento bom, ou seja, se a China tiver redução mais acentuada no seu ritmo de crescimento, não só o Brasil, mas o mundo inteiro irá sentir isso. Então hoje a China é uma locomotiva econômica mundial, e os Estados Unidos, que vem recuperando em alguns momentos num ritmo mais forte, em outros momentos num ritmo mais lento, mas em caminho de curva de crescimento, ele sim, Estados Unidos, é um país que é importante para essa troca comercial, para a economia brasileira, e que realmente, se hoje nós falarmos se tivermos uma
um espirro nos Estados Unidos e na China, nós aqui no Brasil pegamos gripe. Na Europa já nem tanto. Agora, do ponto de vista de geopolítica internacional, a questão americana e a política externa brasileira em relação a outros países, principalmente lá do Irã, foi muito criticado, muito falado. Quer dizer, como é que o empresário vê essa questão? O senhor acha que a questão econômica é um caso e a questão diplomática é outra? Quer dizer, uma não influencia na outra fundamentalmente, quer dizer, não atrapalha o negócio, quer dizer, não atrapalha uma troca, ou seja, os interesses econômicos vão prevalecer ainda no cenário internacional, senhor Lincoln? Nós temos um problema seguinte, o governo brasileiro tem colocado uma pitada de ideologia nas questões internacionais no que diz respeito a questões políticas, de política internacional. E não tem muita vantagem nisso quando nós trazemos para o campo econômico. Ou seja, nós não tiramos muito proveito de estar ou não o país tomando partido com ideologia nas relações internacionais. Independente disso, o governo Lula tem feito um trabalho de economia internacional forte e nós temos recuperado território e ter recuperado mercados internacionais importantes com sua política econômica. Ou seja, eu quero dizer que hoje, nesse momento, as ações internacionais econômicas do Brasil estão um pouquinho descasadas das ações políticas quando nós colocamos essa pitada ideológica na questão política. Quando nós agimos num ambiente político internacional, arrastando as questões econômicas do Brasil com o resto do mundo, isso tem andado bem. Do ponto de vista também da mudança do cenário, né? A China passando na frente do Japão, os Estados Unidos, China e Japão. Aí houve uma polêmica, né? E o economista, outro dia esteve aqui o economista Cláudio Gontijo, e eu perguntei para ele, por que economista no governo é diferente do economista fora do governo? Ele falou, olha, você tem que entender o seguinte, você tem que ter a ótica do seu patrão, é um emprego como outro qualquer, você tem uma profissão de economista. Se perguntarmos a 3 economistas sobre economia, nós vamos ter 4 respostas diferentes. Quer dizer, ele extrapolou, mas foi muito sincero. A sua avaliação em relação a essa questão, como é que está colocada hoje? Essa questão internacional e essa mudança, quer dizer, a China passando na frente do Japão. É uma realidade mesmo e é bom para nós? Isso é melhor do que se fosse só o Japão? Ou vai ficar se discutindo a questão do PIB per capita para dizer, não, passou nisso, mas não passou naquilo? Qual é a sua sensação hoje, seu Lincoln? Bom, a economia chinesa, em termos de PIB, de pujança econômica, sem dúvida nenhuma, já passou o Japão. E está numa reta crescente de distanciamento do Japão. Portanto, se nós tínhamos 2 players importantíssimos no Mundial, Estados Unidos e Japão, e temos 3, nós só temos a ganhar. Então isso é bom. Que a China é um país que na economia internacional ela atua diferente dos Estados Unidos e Japão, ou seja, a China é muito aguerrido nas questões comerciais. O chinês é muito bom comerciante a nível mundial e ele aproveita todas as brechas, todas as oportunidades do mercado internacional e isso fecha alguns horizontes para a economia brasileira, para o empresário brasileiro. Por outro lado, você abre as portas para que a economia brasileira entre dentro da China. Então, portanto, é bom. Essa troca Brasil-China direta é boa. A disputa do Brasil com a China por outros mercados internacionais, para nós, é ruim. Pois é, agora já no finalzinho do primeiro bloco, como é que a FIENG se coloca nesse conceito internacional, já que nós temos também as outras federações. E hoje o presidente da Confederação Nacional da Indústria é o mineiro o Robson Andrade, que foi presidente da FIENG. Só resumidamente, se não der tempo, a gente retoma no segundo bloco. Qual é o posicionamento hoje, diante de tudo que nós falamos? A FIENG tem um posicionamento proativo com a China, haja visto que o nosso presidente atual, o novo presidente Olavo Machado, voltou da China agora, numa missão internacional, buscando exatamente oportunidades para médias e pequenas empresas brasileiras, que o chinês, que pesa o PIB dele, tem inúmeras empresas de pequeno porte agindo no mercado mundial e que tem tecnologia para trocar conosco e mercado para trocar conosco. Portanto, há um espaço para nós explorarmos o potencial de negócio com os chineses. Não devemos só temer os chineses, mas devemos também nos aproximar e interagir com eles. Esta é uma política mais positiva, mais proativa, e é essa posição que a FIENG vai adotar daqui para frente. E o que nós temos para oferecer, em primeiro lugar, aos chineses hoje? É a questão das commodities mesmo só ou mais alguma coisa de valor agregado? Bom, em primeiro lugar são as commodities que é clássico, a questão de minério, a questão de grãos, essas são questões básicas que os chineses buscam pelo mundo todo.
Agora, nós temos um potencial de avanço também e não devemos perder nisso. E em produtos de maior valor agregado nós temos uma troca muito boa na parte de química e biotecnologia, em algumas coisas de ciências voltada ao processo produtivo, que também é muito bom a relação com a China. A nossa conversa prossegue daqui a pouco. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos daqui a 1 minuto conversando com o presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da FIENG, Lincoln Gonçalves Fernandes. Até já. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors?